O meu áudio, aê, pronto. Alô, 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 boa noite. Pronto, agora foi. Aí, caralho. Estamos aqui com os nossos convidados. Hoje a gente está com o Marco Álvares. Lindo! De Uhul! novo. E aí, galera, olá de novo, boa noite. Eu tô muito Aê, grande na tela, Sula, tô tímido, viu? Vou diminuir aqui, foi pode mal. diminuir, à vontade, você tem controle. Eu estou num pedacinho hoje. E estamos aqui com a nossa voz da consciência também. Boa noite. Aê! Galera, hoje eu vou fazer uma experiência aqui. A gente vai desenhar na mão, na caneta, e essa notificação tá errada ainda. É, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu preciso fazer. Eu preciso fazer a propaganda, né? Galera, eu tô melhor da semana passada. Eu não passei mal semana passada, foi só trabalho mesmo. Pera aí, deixa eu ficar no meu buraquinho aqui. Eu não passei mal semana passada, foi só trabalho que tava apertado mesmo. E aí eu precisei de um tempinho a mais pra terminar trabalho, mas tá tudo certo, já tá tudo resolvido, fogos foram apagados, tá tudo tranquilo. A outra coisa que eu queria falar lembra que se você curte o que a gente faz aqui, apoia a gente no Apoia-se. Ajuda demais da conta. Assistam o canal do Marco Álvares, ele fez um vídeo maravilhoso sobre a democratização da... Não, sobre IA. E a gente precisa... É isso. Fez um vídeo maravilhoso sobre IA. Dá uma olhadinha, acessa a área de membro deles, que é um negócio fantástico, é um negócio que eu adoro demais. Então, fica propaganda pra galera aí, certo? Olha só, quando eu começar a desenhar, eu vou virar de costas, eu vou sumir, então vocês não estranhem. Então, Marquinho, eu perdi, não fazendo live semana passada, eu perdi duas Uhum. tretas. Eu perdi a primeira treta que eu perdi foi o lance dos softwares, né, que a galera usa pra desenhar, que Teve essa treta? não foi exatamente uma treta. O que aconteceu foi que eu fiz a pesquisa, né, do que o pessoal usava pra desenhar, e eu Ah, fiquei sim. absolutamente surpresa com o resultado. Muita gente usando o Ibis Paint pra desenhar com o dedo, galera. Eu É. absolutamente não esperava a quantidade de gente usando o Ibis Paint. Mas eu acho que casa um pouco com o tema da democratização da arte que a gente está comentando, né? Porque eu acho que é um jeito muito democrático de desenhar no celular com o dedo. Todo mundo tem acesso hoje em dia, né? E Sim. a outra treta que a gente teve foi a treta da trend do Estúdio Ghibli, né? Que são duas coisas que a gente pode discutir. Deixa eu pegar minhas. Ah, peraí, eu tenho canetas coloridas. Vamos brincar de caneta colorida hoje. Vamos lá. É, Caramba. Ah, achei que você fosse sacar aquela caneta que tem 4 cores, ia ser demais, pô. Algo mais profissional. é algo mais profissional, eu concordo. Eu devia ter comprado dessas, cara. Mas eu queria essas. Eu queria essas hidrocor, elas são bonitinhas. Isso aqui não deve durar nada, né? Isso aqui deve ter archival quality nenhum. Mas é muito gostosinho desenhar com esse negócio. Bora! Então, Marquinho, o que você acha dessa treta? Me conta, me dê seus pensamentos. Peraí, sobre qual? Vamos começar por qual? A gente quer Vamos, falar sobre Ibis Paint? vamos falar sobre o Ibis Paint primeiro, eu acho. Beleza. Bom, eu tenho aqui, né? Eu sou encarregado de fazer uma denúncia. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores, vocês ficariam enojados. Porque essa é uma enquete, assim, desculpa falar, né, na sua cara, Sula, mas é uma Eu tô de enquete costas. manipulada, Eu tô tá? de costas. Então, na verdade, não é treta nenhuma, é simplesmente o melhor software não estava na sua pesquisa, É né? verdade. Desculpa, mas... É verdade. E o Krita? O Krita não coube na pesquisa, só tinha 4 opções. E tem Bom, muitas opções. tirasse o Photoshop, entendeu? Tirasse o Photoshop. Concordo, concordo. Olhando em retrospecto, olhando pra trás agora, eu devia ter tirado o Photoshop. Assim, pelo Mas menos pra gente ter um equilíbrio ali pra softwares de desenho realmente, né? Tipo, pelo menos que tenham sido pensado para desenhos, não sinto que pensado pra Photoshop não desenho. seja usado, mas que não foi Exato. planejado para isso, né? Por Ele não é. acaso se usa o Photoshop para desenhar, mas não é Exato. feito para isso, né? Exatamente. A gente sempre tava de turista no Photoshop, né? A verdade é essa. Então Então, exatamente. é interessante ver que alguns softwares estavam com força. Inclusive, eu fiz essa pergunta dentro do server do Mako. E lá dentro o Clip Studio ganhou, viu? Então é spoiler pra Bom, galera que não tá na bom, comunidade. tá cheio de traidor do meu lado mesmo, não tem controle nem da minha própria comunidade pra você ver que bagunça que é, viu?
Eu O tenho- lobby é forte, viu? Eu O tenho- lobby é forte. Eu tenho que usar mais o Krita. Eu tenho que usar mais o Krita. A verdade é essa. É... Cara, eu não sei muito o que fazer com essa informação. Agora eu sei que as pessoas estão desenhando sem acesso à pressão. E isso me deixa muito bolada. Isso me deixa. É verdade. Isso realmente me deixa, tipo. Sensibilidade à pressão é o básico para você fazer arte no digital, sabe? E a galera tá sobrevivendo na base do assistir propaganda para escolher brush. Eu tô. Galera, eu acho que a mensagem que eu quero passar aqui é o seguinte: vale a pena dar pelo menos uma investida mínima para vocês desenharem. Tem Clip Studio pro celular. Krita é de graça no PC, mas nem todo mundo tem PC. Mas Infinity experimentem. Painter. Infinity Painter, que é muito bom. Experimentem outras opções. Nem só de Ibis Paint vive o artista. Eu quero. É que eu sei que a sua pergunta foi relacionada ali ao software que as pessoas usam, né? E, obviamente, é muito difícil o acesso ao computador mais parrudo que suporte ali uma ilustração mais profissional, né? Então dá para entender que as pessoas elas vão utilizar o que elas têm acesso e Exato. acho que a maior parte das pessoas hoje tem um celular. Tem um celular. Mas o que me espanta mais de saber dessa informação é que muitas pessoas elas optam, na verdade, por desenhar com o dedo, ao invés de fazer o que você está fazendo nesse momento, que é desenhar a mão no papel e caneta, tá Yay! ligado? Porque o que é mais democrático do que um celular? Papel, caneta, lápis, é muito mais barato, tá ligado? É muito mais divertido, com todo respeito à galera que desenha no dedo. Eu entendo a vontade de querer desenhar no digital e fazer parte desse universo maravilhoso, mas dá pra você ir muito, muito, muito longe só com lápis e papel, entendeu? Então, pra mim, eu fico mais chocado de alguém escolher desenhar com o dedo no celular, numa telinha pequenininha, ao invés de simplesmente ter a liberdade absurda de você comprar, às vezes, um papel... aqueles papéis bem baratos, grandões, assim, rolo de papel, que é super barato, e desenhar grande, sabe? Tipo, muito mais confortável e tal. Deixa eu fazer a recomendação aqui. Esse sketchbook que eu uso não é um sketchbook caro. Esse sketchbook aqui, ó. Esse é o Extra Blank da Canson. Ele não é um sketchbook caro, ele é um sketchbook de 120 folhas, então ele dura pra caramba, sabe? E vale a pena demais, sabe? Então, galera, não ironicamente, a gente tá falando de democratizar a arte aí, sabe? Não esquecer da opção do tradicional. É no tradicional que as coisas acontecem, e honestamente eu acho que com tudo isso que tá acontecendo, com o trend, com o IA, com essa desgraça toda, eu acho que vai rolar uma valorização da arte tradicional que a gente não está pronto pra isso ainda, sabe? Super apoio, super concordo, Marco. Me conta. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu tava pensando sobre isso hoje. Não sei, acho que valorização é uma palavra mais certeira mesmo. Acho que vai valorizar uma questão de tradicional, mas eu não acho que, por exemplo, vai aumentar a demanda por trabalho tradicional. Eu não acho que isso vai acontecer, sabe? Eu acho que a demanda vai continuar a mesma, talvez até diminuir um pouco, mas eu sinceramente não acho que vai rolar uma questão de as pessoas quererem pagar mais por algo feito no tradicional. Eu acho que o interesse vai se manter o mesmo que é atualmente, que é de nicho, é completamente nichado, sabe? Essa questão de valor, das pessoas valorizarem mais, pode ser no sentido de ter mais por exemplo, apreço. se você estiver numa convenção... Não de dar mais preço. Isso, Mas, tipo, se você estiver numa convenção e você vê um artista que tá vendendo originais e outro artista que vende prints, as pessoas vão se interessar, mas falar, nossa, que legal, você faz isso na mão. Tipo, isso já acontece meio que, né? Sim. Mas, com certeza, isso vai aparecer mais artistas fazendo isso, sabe? E a noção geral de qualidade de arte e esse apreço, acho que vai rolar, sim, com certeza. Mas não sei se vai aumentar a demanda. Eu também, eu não sei sobre a demanda. É engraçado que eu já tinha feito esse pensamento em outros momentos. Aqui no Brasil, é uma coisa de Brasil mesmo, eu acho que não existe muito a cultura de consumir arte original. A cultura de comprar um esboço no papel, por exemplo. Porque quando eu ia em convenção lá fora,
o pessoal valoriza demais o esboço feito na convenção, feito na hora, sabe? E aqui eu Uhum. nunca vi esse mercado ser tão grande. Tipo, o pessoal que é muito grande em quadrinho faz, mas é porque muita gente está revendendo pro pessoal lá fora. E seria muito Hum, interessante a gente começar, e aí eu não sei se a gente tem nenhum tipo de influência sobre isso, mas eu acho que é mais interessante do que ter um pânico a respeito de IA, é a gente começar a mostrar para o pessoal que existe esse mercado da arte tradicional. Você pode comissionar um artista para ter um sketch feito à mão, que é muito mais legal que uma impressão, sabe? Muito mais legal. uhum, Não sim. precisa ser super caro, não precisa ser uma pintura a óleo, sabe? Dá pra ser um sketchzinho, dá para ser um rabisco. Você bota numa moldurinha e fica um negócio muito amorzinho, sabe? E eu acho que seria muito legal a gente começar a popularizar esse tipo de coisa também, sabe? Eu quero ver se eu começo a mostrar as minhas coleções de esboço. Agora que eu tô em casa, que eu tenho parede, eu vou começar a pendurar meus esboços, minhas artes colecionadas ao longo dos anos, botar tudo na parede e vai ser massa. Sim. Isso é uma coisa que a gente pode tentar mudar, né? Tipo, influenciar positivamente, né? Uhum, Essa questão da cultura, ela muda muito. Eu lembro quando eu comecei a fazer live lá em 2017, a cultura de presentear, tipo, pagar streamer, uhum, essa cultura simplesmente não existia. A sim, cultura de subs, ela não existia, basicamente. Era muito ruim, assim. Não dava para você contar que as pessoas iriam entender o que que era e ter essa cultura, sabe, de apoiar as pessoas que elas gostam, né? sim. E hoje em dia já mudou bastante. Hoje em dia já mudou Tipo, a bastante. galera, a galera tá no Apoia-se, Catarse demais, apoiando projetos no Catarse Aham, de quadrinhos, de livros e tal. Área de membros no YouTube, né? A gente consegue financiar projetos nichados, tipo o meu canal mesmo, sim. via área de membros, é um negócio incrível. Então mudou essa cultura. Talvez a gente consiga fazer isso para Pra arte questão tradicional. de artes originais também. Exato. Eu vejo, não vou dizer que é um mercado grande, mas eu tenho visto com mais força o pessoal que faz bordado, sabe? Faz bordado Uhum. sob encomenda. Então, tem uns mercados muito interessantes do tipo o pessoal que faz bordado de pet. E é legal acompanhar a produção e é legal ver a demanda, sabe? Então, eu acho que seria interessante a gente começar a meio que criar esse mercado mesmo, sabe? Criar essa cultura. É, eu sei que eu gosto muito, sempre gostei. Eu tenho sketch de um monte de artista. Quando tem recompensa de Apoia-se, quando tem recompensa de Catarse, uma das coisas que eu amo de paixão é pegar esboço, Uhum. pegar, sabe, pegar a edição assinada. Então eu tenho um monte, eu realmente tenho coleção disso, sabe? E é massa, eu gostaria muito de compartilhar esse prazer com a comunidade, sabe? Ia ser massa ver isso virar uma cultura aqui também, sabe? Mas ao mesmo tempo, né, Sula, tipo, as pessoas não têm nem grana pra comprar PC, entendeu? Tipo, a gente tá em Ah, assuntos conflitantes, né? Que a sim, gente tava muito. falando agora mesmo que tipo, as pessoas não têm acesso a nada pra poder estudar arte, por exemplo. Isso e uma outra coisa, uma outra percepção que eu tenho aqui vai ficar cada vez mais caro para as pessoas poderem trabalhar com arte, né, ser um profissional de arte. Sim, Mas assim, e aí a gente pensa em criar essa cultura, eu acho que é uma questão mais de popularizar isso para outros nichos, entende? Eu não sei pois se é. esse é um papo para ter entre os artistas, porque eu acho que os artistas já gostam disso, só falta realmente Poder poder aquisitivo. financeiro mesmo, poder Exato. aquisitivo, Pá, entende? e aí, se você coloca, esse é o grande calcanhar de Aquiles da arte tradicional, né? É caro. A gente É pode, caro. a gente pode fazer muita coisa só com papel e caneta, mas a parte empolgante mesmo, você começar a mexer com pintura, mexer com aquarela, mexer. Tudo isso é muito caro. É, Sim, mas de novo, né? Mas para estudar não precisa ir tão para caro. Você estudar não pode precisa ir pro estudar com caro. lápis e papel e tá Exato. ótimo. Exatamente. Para aprender você só. E dá para fazer miséria só com lápis e papel, né? Dá para fazer umas artes muito fodas. Claire Wendling, Aham. Ian McKay, pô, pra mim, tipo, os grandes que eu gosto assim, são todos lápis É tudo e papel. lápis, É papel simples, e um né? sonho, né? É É isso. assim. Muito bom.
Mas você falando já nisso, usou o Ibis Paint? Desculpa, eu queria voltar no assunto do Ibis Paint. Você já usou o Ibis Paint? eu Você já usei o tentou Ibis usar Paint ele? por 3 minutos inteiros. Ironicamente, eu usei ele enquanto eu estava usando uma tablet ligada no celular. Então eu tinha sensibilidade à pressão. Eu sei que o software Tá. tem Uhum. sensibilidade à pressão, mas eu não paguei por Tem. ele. Pois é, eu não paguei por ele. Então ficou muito na coisa do só testar mesmo rapidinho para ver funcionando, ver como é que era. É que, gente, Aham. vamos lá, hora de eu me expor. Eu sou a velha cacarenta cheia de mania. Eu gosto das minhas telas grandes, eu gosto dos meus menus organizados, eu gosto das minhas Uhum. coisinhas no lugar. Pra mim é muito difícil me adaptar a coisas novas. Então, mesmo desenhar, tipo, o Procreate é um programa fantástico. A Sula se adaptou no Procreate? Obviamente que não. Então, não é um problema do Procreate, o problema é a Sula sendo velha cacarenta, entendeu? Eu sou um pouco assim também. Só que é um software, é um aplicativo que ele não é. Parece que ele não é moderno, assim, é muito estranho, cara. Ele parece um aplicativo do início de quando começaram a fazer aplicativos para celular, sabe? A interface é muito ruim, cara. É Ele é muito, antigão, muito, né? muito ruim. Ele não, É, gente, ele então, não é o ideal. não é, cara. As pessoas que não conhecem outros softwares, elas não sabem que elas estão perdendo. É muito engraçado, porque o Ibis Paint pra mim é muito ruim, cara. Assim, ele faz o que ele promete, mas ele não promete muito, entendeu? Exato, Também. exato. E não Eu adianta, usei com o celular ele já tem pouco e a espaço em canetinha do tela. celular. Sim. Ah, você tinha canetinha no celular. É, essa aqui, ó. Usei essa canetinha do celular aqui, ó. Entendi. E funcionou a pressão e tal. Funcionou legal, mas esse celular é caro, né? Não é um celular barato, assim, Pois que é. as pessoas vão ter acesso. Eu tava com aquela tabletzinha basiquinha que a XPP me mandou. E Uhum. funcionou super bem, viu? Se vocês quiserem investir numa tabletzinha pra usar com o celular, é uma opção. Não é uma coisa, não achei uma coisa alienígena não. Com certeza daria pra usar. O problema é que eu gosto das minhas telas grandes, né? Eu fiz um investimento grande pra ter uma tablet de 24 polegadas, de repente tá usando um celular. Mesmo que o meu celular não seja de tela pequena, ainda é um negócio extremamente. Eu não consigo, cara. Eu não consigo nem assistir vídeo direito no celular. Imagina, Exato, ficar desenhando por muitas horas, assim. no Não, celular. pra mim não tem condição, não. Nem viajando, sabe? Porque eu comprei esse celular, falei, nossa, tem canetinha. Eu vou viajar, eu vou usar. Eu usei, tipo, 2 vezes, 3 vezes no máximo. Só pra ficar rabiscando ali. E é isso. Eu não tenho vontade de fazer isso, sabe? É desconfortável. Eu prefiro levar um sketchbook ou Eu ficar prefiro tirando levar o foto do que sketchbook. ficar Exato, tentando só para estar no digital. Não, para mim não faz sentido isso. exato. O estar no digital não é uma vantagem tão grande no final das contas. Eu prefiro estar no tradicional, que é muito mais fácil de adaptar às condições fora do computador do que um É. celular, na minha opinião. Mas, galera, deixa eu colocar isso em contexto. A gente também é velho, millennial, sabe? A gente não foi nascido e criado no celular. Essa é uma diferença importante nessa conversa. É verdade. Bom, eu posso falar por mim, né? Eu tenho o quê? 20 e pouquinhos. Uhum. Então, quando eu fui ter meu primeiro celular só com. Eu tive meu primeiro celular, tipo, com 17 anos, tipo, 16, 17 anos. E olhe lá, assim, foi Uhum. tarde pra caramba, né? Hoje em dia é muito cedo que o pessoal tem, então. E era aquele celularzinho bem, bem tosqueira que, obviamente, nem sonhava em poder algum dia desenhar ali, né? Mas, assim, querendo ou não, é uma porta de entrada para as pessoas, pelo menos, já começarem a trabalhar. O Galo DZN, eu preciso mencionar o Galo aqui. O Galo, ele fez mentoria comigo no canal, tá disponível para quem quiser assistir. A gente fez, tipo, sei lá, 10 vídeos. Toda semana ele me entregava algumas coisas que eu pedia, né? E ali na etapa de linha, ele tava sem o computador. Acho que o computador dele deu problema. E ele me entregou os desenhos dele, as linhas, e ele não me falou que ele tava usando o celular. E eu só, tipo, não percebi, sabe? Eu Caraca! só segui com a mentoria. Eu dei feedback de linha pra ele, de peso de linha e tal, e ele, tipo, aceitou. Ele é muito bonzinho, né? Então, ele aceitou meus feedbacks e tal, mas eu tava
eu nem sabia que ele tava desenhando com o dedo no celular, cara. O cara representou ali, tipo, fez um trabalho incrível. É heróico. E eu não me liguei. Nem cogitei que realmente isso poderia ser uma realidade, assim, sabe? Ah, cara, intenso. Eu não sabia que o Galo usava Sim. coisa do aplicativo de celular, não. Massa. Ele começou com isso, tipo, ele só teve o computador muito tempo depois de ter começado e tal. Caraca. Mas enfim, galera, isso é um argumento para vocês usarem papel e lápis. A gente treina muito no papel e lápis, a gente usa muito papel e lápis, usem papel e lápis também. Viu? Exato, O argumento é exatamente. esse. Ah, eu não sei. É uma questão de conforto, né? Posso fazer, Pode, claro. posso fazer um adendo Pode? legal que eu lembrei agora? Aham. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o vídeo, mas o Gui Freitas, ele falou uma vez em algum dos vídeos, ou em alguma live, que ele quis fazer o sorteio uma vez, um Aham. sorteio de uma tablet. Você lembra disso? Lembro. E aí, ele, com essa vontade dele fazer um sorteio, ele descobriu que, tipo, cara, acho que nem um terço do público dele tinha computador para poder receber a tablet, para poder usar a tablet, entendeu? Então ele Caraca. ele contou isso em algum dos vídeos e eu fiquei pensando muito nisso. Foi aí que eu também tive. Ele teve um choque de realidade e eu também tive esse choque de realidade. Falei, caraca, é verdade. Tipo, a gente é de uma geração que faz questão de ter computador, né? Sim, A galera não faz questão nenhuma de ter computador porque dá pra resolver praticamente tudo. Não no precisa nem ser celular. no celular, mas em tablet também, né? Sim. Galera, eu sou velha, é oficial. Eu também tenho 20 e poucos igual o Marco. A cara de pau, né? É isso. Olha, entendi a risada. Eu tenho. Que foi mais alta essa Como é que risada? é? Eu tenho 2 20. Eu tenho 20 e isso. poucos também. Muito bom. Bom. E aí, a gente pode então começar a nossa segunda treta, né? Eu super recomendo que vocês assistam o vídeo que o Marco postou sobre isso, galera. Mas eu quero saber, e aí, como é que estão os ânimos com essa trend do Ghibli que rolou? Então, eu caí de paraquedas nessa trend, né? Na Ah, verdade, eu fui tragado pra essa trend, assim, tipo, fui sugado porque eu não vi isso acontecer. Eu, tipo, não vi a trend acontecer, na verdade. Eu só vi alguns amigos já vindo me perguntar direto. E como eu não sigo muitas pessoas, eu não sigo muitos normies, digamos assim, sabe? Eu uhum, não sigo muito. Eu sigo uma galera mais de nicho, assim. Isso não passou na minha timeline. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aí, que foi uma coisa muito bizarra. A gente pode até conversar depois sobre um pouco da repercussão, que foi uma coisa muito, muito bizarra mesmo. Ele explodiu completamente furou a a bolha, né? bolha que pra você é super comum, mas pra mim foi a primeira vez que furou a bolha assim num nível muito hard, né? Uhum, Mas assim, pra explicar bonitinho pra quem não sabe o que tá acontecendo, acho que todo mundo deve saber, mas basicamente virou uma trend você usar o ChatGPT, né, a nova atualização do ChatGPT, para transformar a foto da sua família. Então você pega a foto da sua família, das pessoas que você ama, e você manda para o servidor da OpenAI para eles usarem a foto da sua família, dos seus filhos, vai usar isso no banco de dados deles, tá? Sempre bom deixar isso claro. E transforma essa foto em um estilo diferente, né? Transforma essa foto num estilo, sei lá, de desenho, num estilo de aquarela, mas o que viralizou foi esse estilo da Ghibli, né? Do estúdio Ghibli. isso. E isso foi, assim, um negócio que explodiu muito na internet. Todo mundo, todos os influencers de qualquer área fizeram essa trend, participaram, tereréu. Todo mundo queria ver como que iria ficar no estilo de desenho da Ghibli, né? Esse é o começo de uma história. Enfim. Eu fiquei pé da vida quando eu descobri que pra galera usar isso aí tinha que assinar o chat GPT. Então muita gente assinou essa bosta. É isso. Assim, corrigindo uma informação. Preciso corrigir uma informação. Eu também achei que era isso. Ah, E aparentemente as notícias que surgem, a gente não consegue manter alinhado, porque eu não testo o ChatGPT, eu não uso, então eu não consigo saber com certeza absoluta, mas
Eu falei no vídeo que era obrigatório de pagar, na verdade não. Você pode converter, acho que você pode usar 4 vezes o ChatGPT gratuitamente Depois para tem que criar pagar. imagens e depois tem que pagar. Mas você pode fazer isso 4 vezes por dia. Então, Entendi. isso foi uma coisa que estourou, né? Explodiu. Acho que eles receberam mais de 1 milhão de usuários novos lá cadastrados, né, no ChatGPT. Então, isso para eles foi muito bom, né? E o meu argumento no vídeo que eu postei, resumidamente, é que é óbvio que eles vão permitir que as pessoas transformem as fotos em algo determinado em Estúdio Ghibli, mesmo que Estúdio Ghibli seja algo de uma empresa, né, propriedade privada, tereréu. Eles vão fazer isso porque eles vão sempre tancar qualquer processo que surgir. Qualquer processo que a Ghibli decidir fazer contra a OpenAI vai sempre ser muito menos oneroso do que o lucro que eles têm, ou pelo menos o marketing que eles vão ter, permitindo as pessoas de criar usando esses termos com direito autoral, digamos assim. E a treta, para mim, e só para deixar claro, não é o juízo de valor necessariamente de quem usa ou não usa. Não é esse o meu argumento. O meu argumento não é um argumento moral de quem está utilizando a OpenAI, ChatGPT, tereréu, tá? Não é um argumento nesse sentido. É porque o grande problema é como eles fazem para treinar essas inteligências artificiais. Eles vão utilizar bancos de dados que não são públicos necessariamente. Eles roubam os dados de várias redes sociais. Eles usam de artifícios para treinar essas inteligências artificiais sem você saber, usando os seus dados sem você saber. Eles fazem isso, tipo, vocês já devem estar cansados de ver notícias da própria Meta que incluiu tudo que você já tivesse postado lá por retrocesso, tipo, retroativo, né? Retrocesso não, retroativo. E já te colocou como aceitando esses termos dele. É, tipo, muito rasteiro, assim, sabe? Tá todo mundo, a partir de hoje, tudo que você postou até hoje, eles estão usando para treinar a inteligência artificial da Meta, né? Isso. Então, exatamente. Isso é só um exemplo, né? Então, tem várias notícias, várias tretas que envolvem esse treinamento. E, na verdade, o que eu gostaria num mundo ideal era simplesmente um uso ético de inteligência artificial, especialmente na criação de banco de dados. É simples assim. Não tem discussão moral, entendeu? Você tá errado de usar e tal. Não é isso. Não é isso, exato. No final, o que a gente está pedindo não é muita coisa, né? É só o uso ético da coisa no banco de dados. E nem isso a gente está conseguindo. É porque não tem legislação, né? Simples exato. assim. Não tem legislação sobre isso. E as big techs, elas se aproveitam muito de não ter legislação. Tipo, elas vão surfar o quanto der para surfar para hypar o máximo possível. Na verdade, não é nem uma questão de hypar. É de transformar a ferramenta deles em algo padronizado, né? Que, tipo, você... Isso. É tipo Uber, assim, sabe? Tipo iFood. É a mesma ideia do iFood e do Uber. Quando eles estavam começando, para criar ali a clientela deles, digamos assim, era promoção atrás de promoção, era uso gratuito às vezes, era preço baixo, era tudo revolucionário. Eles tancando prejuízo para se tornar ali o número 1 naquele nicho, né? E depois, obviamente, quando eles destroem toda a concorrência, né, eles criam um monopólio e eles lucram muito absurdamente em cima disso. Então, o que está acontecendo com a OpenAI não é diferente do que aconteceu com a iFood, com o que aconteceu com a Uber. Exato. O mesmo com a Amazon também. É o mesmo processo. Sempre o mesmo processo, sabe? Perfeito. Tá é um excelente momento para a gente citar o pessoal da Unidade também. Para o pessoal que não conhece aí, seguir as redes do pessoal da Unidade, que é um pessoal que está tentando agitar para a gente regulamentar as IAs. Então, se vocês não conhecem o pessoal da Unidade, vamos por favor, mods, linkem pra gente. Obrigado. Já tá no chat. E eles estão fazendo um trabalho muito importante. Vale a pena demais acompanhar o pessoal da Unidade, sabe? E aí, o Carlão, por sinal, ele
viajou para Brasília hoje para entrar em contato com o Ministério da Cultura para debater exatamente esse assunto de regulamentação das Uia, que inteligências chique. artificiais. Espero que ele tenha bons frutos. Boa sorte, Carlão! Sim. E aí? Que ele é, só para deixar claro, né? O Carlão ele é vice-presidente da unidade. Da unidade, Então, ele isso. está indo lá representar a gente. É nóis. Mas é bem isso mesmo. Não vira. O problema de discutir esse assunto é que vira muito picuinha de. Ah, não usa, vou te banir, vou te dar um follow, E não é essa a ideia, não é esse o problema, né? Sim, O problema é a regulamentação, o problema é como os nossos dados estão sendo usados, o problema é a falta de crédito, isso. o problema é a falta de remuneração, sabe? Então basicamente E o que vai se tornar, o que vai se tornar a partir disso, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo entende que é inevitável isso, né? A inteligência artificial ela não vai sumir, ela não vai desaparecer. Exato. Mas o grande problema disso é que ela vai aumentar muito a precarização do nosso trabalho, entendeu? Sim. Então, o que antes poderia ser um grande sonho da emancipação do artista, dar acesso e democratizar a arte para que todo mundo pudesse usar. Gente, pensa de novo no começo do iFood, no começo da Uber. É exatamente a mesma coisa que vocês estão vivenciando. Vocês estão achando que 4 imagens de graça vai ser para sempre? O dia que eles se tornarem monopólio disso, a conta chega, cara. A conta chega. Uhum. Os preços vão ficar muito mais abusivos, muito mais altos, eles vão quebrar as concorrências, entendeu? E é um negócio que vai precarizar o nosso trabalho. O que parece que vai ser bom, mas eu vou poder produzir mais rápido. Exatamente. No sistema que a gente vive, você produzir mais rápido não quer dizer que você vai trabalhar menos. Na verdade, vai dizer que você vai ter que trabalhar mais. Esse que é o grande porém, assim, quando a gente fala de precarização do trabalho, entendeu? E deixando bem claro, eu não vou fazer julgamento moral de quem precisa utilizar a IA para trabalhar e tal, não vou entrar nesse mérito, não é essa a questão. Eu fico só realmente preocupado, e não fico preocupado comigo, entendeu? Isso que eu queria deixar claro, assim, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tenho a minha casinha, eu tenho minhas reservas, eu tô super tranquilo, eu fico muito preocupado, na verdade, com quem vai entrar nesse mercado, porque vai entrar nesse mercado de um jeito completamente precarizado e vai achar isso normal. Isso não é normal. Isso é uma coisa que é uma corda que está sendo esticada por muitos anos já, mas agora está sendo cada vez mais intenso para testar os limites do quanto precarizado que a gente aguenta, o quão pouco a gente vai aguentar de receber, entendeu? Eu não sou um artista iniciante, eu não pego trabalhos de entrada, então isso vai demorar um pouco para me afetar, mas eu realmente estou preocupado com quem quer entrar no mercado agora, entendeu? Eu estou preocupada também. Eu acho que complicou demais a parte da entrada. A parte da entrada está realmente mais difícil. Eu não sei como é que a gente vai estar daqui a alguns anos, mas eu tenho a sensação de que a demanda por arte feita por humanos num nível, a partir do nível específico, eu não acho que ela vai diminuir, sabe? Eu acho que você ter arte completamente feita à mão vai virar uma coisa de prestígio, um indicador de qualidade. E só que para você chegar nesse nível, para você já estar numa posição de pleno para poder regozijar desse privilégio, vai ser muito mais complicado a partir de então. Perfeito. Sabe por quê? Usando essa sua linha de raciocínio, que eu acho muito boa, Sula, as pessoas estão falando que está democratizando a arte e, na verdade, não está democratizando a arte. Por quê? As pessoas que querem se tornar artistas, elas querem trabalhar com isso de um nível mais alto. E eu não estou falando de trabalho de entrada, pessoal. Eu não estou falando de sobrevivência, eu estou falando de viver disso, bem. Uma fonte de renda. Exato. Viver bem. Para você chegar nesse nível, alguém vai ter que te sustentar durante muitos anos para você estudar para chegar num nível alto, entendeu? Então, isso não é democratizar a arte. Entende o que eu quero dizer? Para você chegar nesse nível, você precisa de muito tempo. Só que antes, quando você poderia fazer trabalhos de entrada, commission, etc, trabalhos para pessoas físicas, para você poder se sustentar e sustentar esse sonho de um dia viver melhor, né, viver bem de arte, você poderia se sustentar. Esse sonho só vai ser possível para quem é
filho de, sabe, para quem é herdeiro, para quem é filho de burguês, sabe, para quem tem pode ser como sustentado. se sustentar durante muito, ou uma família que vai fazer muitos sacrifícios para isso acontecer. Isso é péssimo, isso não é democratização, entende? Por que que eu não gosto desse termo de democratização? Porque isso, na verdade, vai só elitizar. É como se você. É como a gente conversar sobre. É a mesma lógica de a gente conversar sobre cotas, entende? Se não existe cotas, quem vai estar na universidade pública são as pessoas que podem pagar por cursinho, entendeu? Exato. Tipo, essa é a simples lógica, entendeu? É a mesma ideia, se você parar pra pensar. Exatamente. Mas enfim, tem muito pano pra manga nesse assunto, viu? Nossa. Exato. E galera, eu não sei. Deixa eu entrar num papo mais filosófico aqui. Uma coisa um pouquinho mais. Quando uma pessoa fala, eu escrevi um livro com o ChatGPT, a pessoa não escreveu porra nenhuma. O ChatGPT Exato. escreveu por ela. Então é muito difícil você achar que aquilo representa a pessoa. A experiência de você ler um livro, a experiência de você consumir uma obra de arte, é uma conversa. Ela é uma comunicação. Quando tem alguma coisa fazendo a comunicação por você, isso é muito mais parecido de um commission, de paguei alguém para escrever um livro para mim, do que necessariamente você tá realmente tendo a conversa com o autor, sabe? Então, é muito esquisito esse papo de democratizar a arte, sendo que a arte tem esse aspecto comunicação. Ele tem esse aspecto de você comunicar com o autor. E esse aspecto se perde completamente, sabe? Eu acho que... Enfim, eu acho façam arte, é isso. Faz arte que vale a pena. Façam arte, tipo... Isso nunca foi impeditivo pra ninguém, cara. Se o seu sonho era ser escritor, para e escreve um livro então, no teu tempo livre, tipo, você nunca teve impedimento de fazer isso, sabe? Eu só acho que esse papo sempre vem de pessoas que nunca quiseram de verdade. Eu acho que as pessoas só estão brincando com a ferramenta, e de novo, eu não vou fazer um julgamento moral sobre isso. Ela é uma ferramenta divertida pra você brincar aqui e ali, mas quando a gente fala de trabalho, de emprego mesmo, de pessoas e vida das pessoas, isso se torna algo muito mais sério, entende? Exato. Então, por isso que eu acho que é importante a gente sempre falar sobre esse assunto e falar sobre luta dos nossos direitos como artista, porque isso não é uma questão de mimimi ou de uso de pessoas querendo se divertir e a gente sendo chato. Não é essa a questão. O papo, ele é muito mais no sentido de empresas utilizando dessa tecnologia para ficar ainda mais ricas. Exato. Para precarizar ainda mais o trabalho de quem é trabalhador. Eu não tô falando, galera, de quem, com todo respeito, assim, mas de quem faz isso só para vender no Mercado Livre a caricatura da tua família. Não é isso. Isso não é um dinheiro que vai sustentar uma pessoa de uma forma sustentável durante bastante tempo, como deveria ser um emprego, entendeu? Uhum. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de empregos de verdade, especialmente quando a gente fala de indústria, na produção desses produtos para comercialização ali, entendeu? O buraco é muito mais embaixo, entende? É isso que eu quero dizer. Eu tenho um adendo pra falar do que a Sula comentou do livro, que é... Eu acho que, tipo, usar o ChatGPT é ainda pior do que tu contratar um ghostwriter pra fazer um livro pra ti, porque o ChatGPT ele não tá escrevendo nada, né? Ele é só um algoritmo que prevê qual é a melhor próxima palavra. Exato. Então, é mais vazio ainda do que um ghostwriter. O ghostwriter tem um autor, tem alguém com intenção por trás. Mesmo que essa intenção seja só fazer dinheiro. Exatamente. Então, mas eu tenho, assim, pra mim, a esperança na humanidade. Apesar de tudo, eu tenho esperança na humanidade de que isso simplesmente é uma onda e que as pessoas vão querer usar melhor o seu tempo, entende? Então, o que eu quero dizer com isso se você sabe que um livro foi escrito por um ghostwriter, você já vai torcer um pouquinho o nariz, entendeu? Uhum. Especialmente se for algo descoberto depois, de tipo... Isso. Pô, nossa, a autobiografia de tal pessoa que eu adoro, aí você vai e compra o livro, aí surge a história de que aquela, na verdade, é um livro feito por um ghostwriter. Você já vai... Ah, sério? Dá uma brochada, pra mim, a mesma coisa vai ser o sentimento de, tipo... você pegar um livro e descobrir que aquilo foi feito por IA, mano. Por que eu vou perder meu tempo lendo isso, tá ligado? Tipo, exatamente. Pra que eu vou perder meu tempo? Exatamente. A galera já não lê coisas escritas por gente? Vai ler coisa escrita por ChatGPT? Exatamente, tá ligado? Tipo,
E escrever um livro é pior ainda, assim, sabe? Do que a Aham. imagem, eu acho. Cara, Porque precisa de um engajamento muito maior, né, pra você ler um livro, tá ligado? sim, o tempo de consumo é grande, né? Você sabe, É, tinha uma trend que estava rolando de decoração, que o pessoal montava prateleiras com os livros com as lombadas viradas para trás. Então você não via a lombada do livro, você via a parte das páginas, porque o bege era legal isso. estético, saca? Então, Aham. eu acho que ainda vai ter muita gente que vai, tipo, escrevi um livro de verdade, vai colocar isso na coisas que eu fiz. Escrevi um livro, mesmo que tenha sido com chat GPT. Mas isso é completamente vazio, é completamente devoid of meaning, sabe? Ele não tem significado nenhum. Ele é Exato. zero valor É comprar nutricional. um livro vazio. Zero Você valor compra um cultural. livro, sabe aqueles livros fake, já viu? Isso, Em programas de decoração tem um monte, assim. É livro exato. fake, pô. Agora, não dá pra menosprezar, obviamente, isso vai interferir muito, né? Especialmente na questão da geração de imagens. Isso vai afetar muito os trabalhos de entrada, assim. Vai Isso, sim. isso é inegável, né? Na época que estava começando isso, e eu acho que até hoje, vale muito a comparação com o pessoal que trabalhava com dublagem, sabe? E foi exatamente de uma amiga minha que trabalha com tradução que veio a frase que, tipo, não é porque existe tradutor automático que você perdeu o valor você aprender uma segunda língua. E eu acho isso muito real, sabe? E eu acho que vai ser cada vez mais a lição que vai ficar pra gente. Não é porque existe o gerador de imagem que vai perder o valor você aprender a fazer arte, sabe? O Uhum, tradutor automático só vai até certo ponto. A imagem gerada só vai uhum. até certo ponto. Ela nunca vai ser sua de verdade. Então, se você quiser se expressar, se você quiser ter realmente a satisfação de terminar uma imagem, você vai ter que aprender a pintar, cara. É. E eu advogo muito por isso. A gente já conversou na outra live, eu acho, sobre isso. E, tipo, eu advogo muito que as pessoas deveriam aprender a desenhar e a pintar simplesmente por um hobby, assim. Se você puder ter Exato. um hobby, eu acho realmente muito bom. Mesmo que você não queira trabalhar com isso, mesmo que você esteja desesperançoso disso se tornar a sua profissão no futuro, eu ainda acho uma habilidade incrível. Uhum. Incrível. Eu não tenho outra palavra para descrever. É incrível É você poder incrível. desenhar, você ter essa habilidade. É muito prazeroso, sim, sabe? De novo, é uma forma de você estimular teu cérebro de uma forma que você simplesmente não consegue mimetizar com outras coisas, entende? Então, se você tá decepcionado, eu vi muitas pessoas comentando, mas eu desisti de desenhar por causa da IA. E, cara, eu não sei o que dizer para essas pessoas, porque às vezes ela nem queria desenhar para começo de conversa, assim, sabe? Exato. Tipo, se for simplesmente uma questão monetária, eu vou entender porque o tempo é escasso, as pessoas precisam sobreviver. Mas, tipo, ainda é muito bom desenhar, cara. Ainda é muito Uhum. prazeroso. É muito bom você criar algo, entendeu? Então, eu entendo a desmotivação, mas a ponto de você abandonar uma parada. Eu tentei largar do desenho, mas o desenho não me largou, entendeu? Eu tentei largar e trabalhar com outras coisas, mas eu fui puxado de volta. Não, eu não tenho outra saída, entende? Eu lembro dessa história. Eu Não lembro dessa tenho. história. Não tenho. Mas, enfim. Eu também não tinha outra opção. Eu trabalhava com desenho ou eu trabalhava com desenho, sabe? Então eu tô no mesmo barco. É, eu gosto muito de desenhar. É bem aquela coisa, tem aquela piada que o pessoal faz que você termina de trabalhar, levanta, toma um banho, toma um café, volta e continua desenhando, sabe? E ela é muito É. real, sabe? Eu desenho por opção mesmo, eu não desenho por obrigação, eu desenho porque eu gosto, eu crio isso aqui porque eu gosto. Então, quando a gente. As pessoas às vezes me perguntam no Instagram, sabe? Como é que você sabe tanto? E, tipo, eu estudo isso há muitos anos, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é realmente minha área de interesse, sabe? Então Uhum. não, para mim não é muita opção, sabe? Eu faço isso aqui por prazer e é muito bom conseguir monetizar, mas eu acho que eu faria mesmo que não fosse meu trabalho, sabe? Então eu super recomendo. Se vocês não puderem manter isso aqui como trabalho, eu concordo com o Marco 100% nesse aspecto. Vale a pena manter como hobby. É um hobby muito satisfatório. Você terminar uma peça, você terminar uma pintura e você olhar e falar, fui eu que fiz.
dá um orgulho, dá um prazer que eu não consigo em outros lugares. Uhum. Exato. Eu vi alguém comentando no chat ali uma das analogias que eu mais gosto, de verdade, assim, que é a analogia de comida. Que é aquela clássica. Vou repetir aqui, é porque quem foi me ofender no meu vídeo lá usou muitas analogias de lâmpadas e velas e eletricidade e cavalo e carroça, etc. Então eu me permito usar uma analogia, tá? Aqui. Manda. Que é o seguinte. IA é fast food, sacou? E sempre vai ter pessoas que vão querer se alimentar de fast food sabendo que não é bom, que faz mal. Simplesmente porque gera um prazer instantâneo. Perfeito. Isso aí, pra mim, matou a pau. Uma arte feita por um chefe, na verdade, uma arte feita por um ser humano seria como se fosse uma comida num restaurante feita por um chefe de cozinha, com uma equipe ali e tal, né? Que é um trabalho de mais alto nível, certo? Esse chefe, ele poderia querer transformar aquele restaurante numa rede de fast food para vender mais hambúrguer, mas não é essa a parada deles. Eles querem produzir cada prato de uma forma artesanal. E quem paga por esse prato sabe que aquilo é diferenciado. Ninguém tá gastando dinheiro porque é bobo ali. Algumas pessoas não fazem ideia do que estão fazendo, mas a maior parte das pessoas que vão em restaurantes de chefes renomados, por exemplo, elas sabem que elas estão pagando não só para se alimentar, para colocar energia dentro do corpo. Elas estão pagando por uma experiência, papo de coach, né? Mas é verdade. Elas estão pagando por uma experiência, por anos de estudo e por algo feito artesanalmente. Se você vai num restaurante da, sei lá, Paola Carosella, que é sensacional, eu adoro ela. Se você vai no restaurante dela, paga, janta, você vai ter uma experiência maravilhosa. E no final da sua refeição, alguém te cutuca assim e fala, cara, você viu a cozinha deles? É a cozinha de um fast food, tá ligado? Ela não cozinhou nada, não tem nada, é fast food. Imagina a tua decepção. Isso é só para criar um contraste de percepção, assim, sabe? Como você comeu você se alimentou, você comeu a comida, mas você estava com uma expectativa de que aquilo tinha sido preparado de uma forma específica. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com os artistas que trabalharem de uma forma mais artesanal, entende? Arte artesanal, olha aí, pintura artesanal. Que é o fato de você saber que aquilo foi feito por humano vai ter um saborzinho diferente. Vai ter um sabor diferente. Sempre vai ter um sabor diferente. Exato. E isso, quem entende o valor vai pagar por esse saborzinho diferente, entendeu? Mas não são todas as pessoas que vão conseguir se tornar chefes de cozinha. Não é todo mundo que consegue estudar na... Como é que é? Le Cordon Bleu? Eu não lembro o nome daquele... Não é todo mundo que consegue. Por isso que eu falei que não existe democratização com a IA. Não é democratização de arte. Na verdade, é fast food da arte. Sacou? Exato. O processo, na verdade, é de elitização. Porque você vai precisar ter condições para você viver de outros jeitos para poder sustentar o seu hábito de arte. Exatamente. Perfeito. Mas vai ter gente que vai sobreviver disso. Quem já está estabelecido provavelmente já vai estar mais numa boa, porque já está estabelecido, já tem nome, já tem contato, já vai conseguir se readaptar para o mercado. Mas quem está começando agora vai ter uma certa dificuldade, eu acho. Vai ficar complicado. Vai ser... É isso mesmo. Elitizou o negócio. Complicou a situação. Agora você está competindo com o ChatGPT. É engraçado que quando eu estava começando, um dos meus mentores de arte falou assim, me fala os artistas que você mais admira. Aí eu lembro que eu citei as minhas deusas, né, Cynthia Shepard e a Carla Ortiz, e ele olhou para mim e falou assim, você já percebeu que você agora é concorrente delas? Elas são a sua competição na hora de pegar um trabalho. E eu lembro que isso foi um choque para mim na época. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, elas estavam em outro nível, era inalcançável. Mas a verdade é que é isso, a gente está disputando trabalhos parecidos, né? Quando um cliente está ponderando opções, eu sou uma das opções, elas também. Então, eu acho que agora tem o ChatGPT nessa tabela também.
Tem alguns clientes que vão descartar o ChatGPT de cara, o que é uma coisa boa, mas são clientes que vão ser mais exigentes, vão precisar de artistas mais experientes, vão precisar de artistas que estão mais avançados na carreira. E para você conseguir avançar numa carreira, você vai ter que sustentar de algum outro jeito. Então é complicado. Faz todo O sentido. meu medo é. O meu maior medo nesse sentido é só como vai cortar a base, assim, digamos, né? De trabalho. Vai ter muita gente. E isso é capitalismo 1 a 1, assim, né? Tipo, one on one. Que é com essa base, querendo trabalhar, precisando trabalhar, né? Não é nem querendo, precisando trabalhar para sobreviver. O valor do trabalho vai cair muito, entendeu? Vai cair vertiginosamente. Então, acho que fica cada vez mais difícil se sustentar bem, de uma forma saudável, com arte, assim. Mas, de novo, a gente está fazendo um pouco de futurologia. Talvez eu esteja um pouco pessimista na minha fala, mas eu não quero desanimar ninguém. Na verdade, eu espero que precise muito mais disso que eu tô falando para te desanimar de querer viver disso, porque nunca foi fácil, na verdade. Sempre foi muito difícil, tá ligado? Se a porta de entrada ela tá difícil agora, ela meio que sempre foi, sabe? Não precisa pensar de uma forma como se tivesse... Não, sempre foi. Para eu poder entrar na Unesp, eu tive que fazer cursinho também, entendeu? Voltei no papo anterior. Eu fiz o Unesp, eu precisei fazer cursinho para poder entrar ali, para poder começar os meus estudos, entende? Já foi uma coisa meio elitizada. Já aconteceu antes. Só vai intensificar um pouco mais, né? Só vai ser... Exato. Pode falar. É só pensar que a gente não tem cargo de estágio. Exato. Não tem cargo de estagiário, não tem júnior na arte. Não tem júnior na arte. Eu já falava isso antes, né? Como freelancer, não existe freelancer júnior. Você começa como pleno e era isso, saca? Se vira. Se vira nos 30 aí, sabe? E agora tá. O nível do pleno subiu mais ainda. E vambora, vamos praticar, sabe? É isso. Mas eu já tava praticando mesmo, então acho que não vai me doer tanto. Mas galera, de novo, eu acho que o pensamento que mais vale a pena manter aqui é isso. Não é porque existe tradutor automático que perdeu o valor você aprender uma língua nova. Então, eu acho que arte é um caso muito parecido, sabe? Não é porque existe um renderizador automático de imagens que perdeu o valor vocês aprenderem arte. Talvez não seja tão fácil trabalhar com isso, talvez não seja nem o ideal, mas arte é uma coisa que vale a pena por si só. Arte é uma coisa que vale a pena e ponto final. A gente produz cultura, a gente produz comunicação, a gente conecta com as pessoas num nível muito diferente do que uma conversa rasa de elevador vai conseguir fazer, sabe? E eu acho que isso que é o nosso valor. Sim. Sula, oi. Posso aproveitar a sua enorme audiência maravilhosa aqui para também dar um recado para quem está começando? Claro. Ou quem quer começar, ou quem está estudando. Nesse momento de crise, pessoal, é uma crise, querendo ou não, tá todo mundo ansioso, nervoso, tá todo mundo assim. Mas sempre em momentos de crise surgem muitos charlatões. Então eu só queria, por favor, reforçar o recado de que não existe vida fácil. Então se tem alguém aí vendendo um curso para você, querendo te vender, a ideia de que é fácil, de que você vai prosperar com só o curso dessa pessoa, cara, pelo amor de Deus, não caia nessa ladainha, não caia nesse papo, porque é mais uma frustração que vai somar na tua vida. Então, cuidado. Muito cuidado agora, porque tem muitas pessoas que vão querer se aproveitar desse papo falando que ganham milhões, que não sei o quê, que é só um método rapidinho ali, que são... Não existe isso, cara. De verdade. Não existe isso. Sempre foi difícil e agora tá mais difícil do que antes, entendeu? E vai demorar para você conseguir estudar a ponto de ficar bom para ganhar um bom salário, entendeu? Não é fácil. Não é assim. Não existe magia nisso, tá? Mas fica muito atento, de olhos muito atentos, tem que desconfiar completamente de qualquer propaganda que cola aí no teu YouTube, que eu tenho certeza que vai aparecer no corte desse vídeo. Sim. No corte desse vídeo. É engraçado. Relacionado, mas não relacionado. Tava rolando uma propaganda de um cara que tava vendendo
transforme a sua foto em qualquer estilo por R$ 9,90, saca? Entre em contato comigo agora. E eu me pergunto se ele vendeu muito. Ah, pode ter certeza que vendeu, cara. Pois é. Pode ter certeza. Ai, cara. Mas enfim. Nesse último vídeo, eu estourei muito a bolha, né? Sim. E eu fiquei muito pensativo, vai. Acho que pensativo é a melhor palavra, porque eu entrei em contato com muitas pessoas, cara. E muitas pessoas más até, sabe? Tipo assim, más no pior sentido mesmo. Tipo, que Sim. gasta o tempo da vida delas pra ir, tipo, tentar te ofender, tentar fisgar alguma coisa. Eu não respondi a absolutamente ninguém. Que bom. Eu não dei like, eu simplesmente bani todo mundo, todo AI bro que colou no meu canal, eu só bani, não é meu público, eu não quero papo com essas pessoas. Uhum. Não quero dialogar, não tô nessas. Eu tô numas muito diferentes, assim, sabe? Pessoa que não é da minha comunidade, eu já não quero, tá? Sim. Não quero. E aí eu queria só retomar esse papo de, tipo, um cara comentou, tentando me fisgar, né, pra que eu respondesse e tal, mas eu tentei manter muito a calma nesses momentos, né? Um cara tentou me fisgar falando assim, nos vemos no Uber, tá ligado? Tipo assim, que agora o meu único trabalho seria Uber. Ah, E eu nossa. fiquei refletindo sobre isso, né? Eu falei, primeiro, eu não tenho demérito nenhum em ser Uber, né? Exato. Obviamente, se eu tiver que trabalhar com Uber, eu vou trabalhar, de boa, não tem problema. É trabalho. E a outra coisa que eu fiquei pensando é, tipo assim, eu nunca fui CLT na minha vida. Aham. Desde que eu comecei a trabalhar com arte, eu nunca fui CLT. Eu sempre fui pejotizado. Sempre. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu fui pejotizado. Eu nunca tive direito trabalhista na minha vida, tá ligado? Se eu tivesse tendinite, se eu tivesse qualquer problema, se eu batesse o meu ombro de um jeito errado e não pudesse mexer a minha mão, eu já não poderia trabalhar, eu não teria como pagar plano de saúde. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, Só sim. a gente já vive a uberização do nosso trabalho há muito tempo, tá ligado? Não é uma novidade disso. Não é uma coisa nova. Então eu fiquei pensando, cara, mas eu já sou meio que um Uber, tá Exato. ligado? Todo mundo já meio que virou isso, né? E aí é complicado, cara. Eu não consigo lidar direito, assim, sabe? Fico refletindo. Pra mim é tão óbvio que isso acontece. Eu tive E essa a galera. conversa. Ah, pode falar, desculpa. Não, pode mandar bala. Eu tive essa conversa há muitos anos com o Hiro Kawahara. E o Hiro falou exatamente isso pra mim. Freelancer é uma expressão muito chique pra dizer que você é precarizado. Exatamente. A gente é prestador de serviço precarizado há muito tempo, sabe? A gente nunca teve privilégio. E a galera tentando vir da carteirada em cima da gente, tipo, vai virar Uber. Tipo, amigo, sobreviver de arte não é fácil há muito tempo, sabe? Aham. Não é nada novo pra gente, não. Eu também nunca tive Exato, direito cara. trabalhista. Eu também nunca tive. Eu sou pejotizada há muito tempo também. Pois é. Então. Por isso que eu fico nesse sentimento de, cara, mas não é como se tivesse sido maravilhoso. É que agora, tipo, tenho a felicidade de estar num trabalho muito bom, assim, sabe? Mas Uhum, não foi sempre assim, pô. Eu sempre penei pra caramba, sabe? Então, exato. não é como se eu vivesse numa vida luxuosa, super fácil e trabalho 2 horas. Não é isso. Sempre foi complicado, né? Cara, é que a verdade é que a gente tem. A gente, acho que eu e você, sabe? A gente tem tempo de carreira. E a gente colhe os frutos disso com o tempo, sabe? Exato, Mas precisa do tempo de carreira. E começar é difícil. E é muito difícil essa parte em que a gente está falando exatamente do como começar. Mas a gente não tem nenhum tipo de proteção trabalhista desde sempre, sabe? Exato. É, Exatamente. bah, eu sinto muito por ter furado a bolha. Eu comentei, né, da vez que eu falei homem branco num short. Você sabe que esse short recebe comentário até hoje, né? Do pessoal, meu Deus, lacração e não sei o que, e só porque eu falei homem branco. Mas enfim. Eu não peguei essa aí, eu não lembro disso. Eu tava mostrando um screenshot de um filme em que tem um personagem que é um homem branco. E eu falei, cara, quando você olha pra essa imagem, você não tem dúvida que ele é um homem branco.
Mas se você for pintar ele, as cores são azul e não sei o quê. E o pessoal, tipo, kkk, achei que era lacração. Achei que ela ia falar sobre racismo e não sei o quê. Só porque eu falei a expressão homem branco. É um dos meus curtas com mais views, mais comentários, tudo porque o pessoal até hoje não largou o osso, porque eu tive a pachorra de falar homem branco no curta, saca? Caraca. Fora Beleza, todas as né? pessoas que te chamam de gorda de graça, né? Exato. Mas enfim, Que é faz parte. bizarro. No início era bizarro. No início era bizarro, hoje em dia tá mais tranquilo, sabe? Uhum. Então, eu não consigo nem imaginar como é furar a bolha, especialmente sendo mulher, cara, porque podem ter me xingado de tudo, mas naquele vídeo especificamente eu fui agredido de várias formas, mas nenhuma delas foi tentativa de me agredir de forma Sim. física, ninguém me chamou de, sabe, de nada. Não falaram nem da minha careca, mano. Não falaram nem do da calvo. minha carequinha. Nada, nem isso. Mas foram de outras formas, assim. Mas todas elas foram mais, tipo, no conceito, assim, da coisa, sabe? Sim. Então, com certeza, é muito pior pra você. Mas eu falei, né? Tipo, você já tá com certeza muito mais acostumado do que eu. Eu também já parei de ler Esse comentário, já vídeo, tem algum cara, tempo. Você parou de ler? Eu parei de Eu ler já tem modero algum porque tempo. eu fico... Tem coisa ali que eu acho que pega um pouco e tem muita gente que fica muito chateada. Então eu Sim. acabo dando uma filtrada ali, sabe? Manualmente mesmo. É bom quando eu tenho saco de fazer, mas eu confesso que eu não faço sempre, não. Minha área de comentários ela é meio free for all, sabe? É engraçado que tem uns comentários que tenta ser elogioso e sai pela culatra. Teve uma pessoa que, tipo, eu gosto muito dessa velha, ela é muito boa. Os meus 20 anos aí pesando, entendeu? Então Quê? Tô falando de você? Sim. Cara. E aí, tipo. É isso. Então cara, comentários da internet, né? É sempre sucesso. Tá bizarro. Nossa, tá bizarro. Tá com quase 2.000 comentários ali. Eu acho que Boa é sorte. muita gente, cara. Nossa. Você cutucou o vespeiro aí Cabeça mesmo. Aham. Não, eu não cutuquei, Vespeiro. Eu não falei nada demais. Você Meu não vídeo é falou super nada de demais. boas. Você não falou nada Eu falei demais. nada demais. Você só teve uma opinião e aí acabou, né? E nem é uma opinião. Tipo, o vídeo é uma mensagem para os artistas que me acompanham. Exato. Os comentários são de pessoas que não são artistas e que não me não me acompanham. acompanham, Tipo, o que vocês exato. estão fazendo no meu vídeo? Some daqui, cara. Cadê aquele vídeo da garrafinha d'água, né? Sai! Mano, some do meu canal, cara. Some Eu não te do meu convidei, canal. não, cara. Tô Bando de safado. Conversando com a minha comunidade de boas. Exato. Sabe? Muito bom. Marquinhos, vamos abrir. Você tem coragem de abrir pergunta aí pro pessoal pra gente trocar uma ideia com o chat? Não é minha comunidade? Sai fora. Não, tô brincando. Bora. Galerinha, vamos mandar aí, galera. Vocês têm... quando a Lau permitir. Quando a Lau permitir, exato. Galerinha, vocês têm perguntas pra gente? Vamos trocar uma ideia? Gente, vamos manter no tema? Vamos manter no tema, por favor. Porque hoje eu não tenho condições de fazer demonstração. Hoje vocês estão me vendo sofrer na caneta aqui. Gurias, cortem quando fechar 15. Porque tem meia hora só. Sula, vou passar a primeira. Manda. Boa noite, Sula, Marco e Lau. Não é bem uma pergunta, mas sim um conselho. Eu ando muito desanimado esses dias, com o aprendizado. Literalmente fiz nenhum estudo. Eu ando sem ânimo mesmo, sabe? Vocês têm alguma dica pra lidar com isso? Não é bem sobre o assunto, mas acho que pega um pouco. Pega Dá uma bastante. desanimada. Você tem algum comentário, Marco? Eu tô poucas ideias se pá, Sula. Se você puder comentar, eu vou na tua. É que assim, ó. Eu acho que uma das coisas que mais me ajuda nesse momento é fazer a coisa pela disciplina, sabe? É uma habilidade que eu quero, é uma habilidade que eu preciso ser disciplinada pra aprender. Então, tem alguns estudos que eu faço só na base da disciplina. E tem um feedback positivo quando você termina um estudo. E ele fica bom, e você olha, e você anima, e aí você volta a fazer as suas coisas. Então, eu fui muito na base da disciplina mesmo, por muito tempo. E aí eu inclusive eu separava esse tipo de coisa. Pra mim, os estudos de imaginação sempre são mais difíceis. Os estudos que eu tenho que criar alguma coisa são sempre os mais complicados. Então, quando eu tava desanimada, eu fazia os estudos mais fáceis, que são os estudos de cópia. Bota o negócio do lado e copia.
E se ficar bom, cara, vai dar aquela sensação boa de que a gente fez um negócio bom, sabe? Então vale a pena demais. Eu super recomendo dar uma insistidinha na disciplina quando tiver nessas ondas baixas, sabe? Porque é muito mais fácil você fazer uma cópia do que você criar alguma coisa. E vai te energizar, vai te lembrar por que você gosta de desenhar, sabe? E aí fica mais fácil de manter depois. Não sei se é assim que funciona pra você, Marquinho. Eu já dei esse conselho, acho que você falou uma coisa parecida com o que eu ia falar, só que de uma forma fofa. Eu já dei esse conselho de fazer cópia, só que ao mesmo tempo, isso entra muito naquela zona de conforto que você sempre vai buscar. Se você tiver isso como um conforto, tipo, fazer um estudo de cópia, você vai fazer algo que é confortável e não necessariamente você vai estar melhorando. Você vai estar só Mal conta como praticando, né? estudo, Tem que tomar muito cuidado para não entrar naquelas de ficar só fazendo isso, porque isso não vai fazer você melhorar muito. Isso vai ajudar na sua observação, na percepção visual, mas não vai te levar muito longe. Então Exato. é muito importante ter uma autoconsciência de quando você está mentindo para você mesmo. Perfeito. Isso é mais difícil do que só uma disciplina. Tipo, disciplina é você conseguir fazer aquilo todos os dias. Agora, você perceber se você está mentindo para você mesmo, aí isso aí não tem muito para onde fugir, não. Isso é mais Perfeito. difícil, tá? Mas eu acho que eu não sei se tem muito problema. Quando a gente tá desanimado, fazer algo na zona de conforto ainda é melhor do que não fazer nada, sabe? Então só lembra de não usar muito esse recurso, sabe? Só isso. Porque a gente precisa sair da zona de conforto pra melhorar, né? Importantíssimo. Entenda também se você não tá passando por alguma fase mais específica, assim, né? Tipo, então tenha sempre a sua saúde mental em dia, se possível. Isso. E se não tiver, você tem que ir atrás de cuidar da sua saúde mental. Eu tô falando assim, num âmbito mais de, tipo, se a pessoa tá 100%, só tá com, hoje eu não tô muito afim, sabe? Pô, aí tem que fazer, né? Independente. Se você quiser trabalhar com isso, você vai ter que fazer isso todo santo dia, né? Independente se você tá afim ou não. Exato. Porque os deadlines vêm. Então, exatamente. Perfeito. O que mais? Tem algumas perguntas fora do tema, mas eu vou pegar aqui no tema. Boa noite, Rainha das Artes, Senhora Sula. E vossa companheira representante do povo. Falando sério agora. Vocês acham que futuramente vai existir uma modalidade de arte que envolve o uso de IA? Não sou a favor disso, mas algo parecido aconteceu quando surgiu as câmeras. Tá falando tipo photobashing? Acho que né? Cara, eu acho que sim. Tem uma parcela muito grande de gente que ainda tá falando que IA é só uma ferramenta, sabe? Que a gente devia abraçá-la como ferramenta e explorar em cima dela. Então, com certeza vai ter exploração com IA como ferramenta assistida. Inclusive, eu não sei muito o que pensar do pessoal que está usando IA para fazer arte tradicional. Pega, gera IA de referência e pinta no óleo, por exemplo. Isso buga a minha cabeça. E aí vem o papo da galera mais sinistra falando da arte pós-humana e coisa do tipo. Mas eu não estou pronta para essa conversa. Cara, sei lá. Eu tenho um pouco de preguiça só disso. Exato. É bem tipo, vamos sair pra comer? Vamos no McDonald's? Não, não vamos não. Se vocês quiserem a gente vai. Vamos num café, vamos num bistrô, mas McDonald's eu não topo não, obrigado. Mas aí eu acho que a analogia melhor seria tipo assim, pô, vem comer em casa. Vou fazer uma comidinha top pra você. Perfeito. Aí você chega lá, aí a pessoa te serve um hambúrguer e você fala, nossa, esse hambúrguer parece um McDonald's, né? Aí a pessoa... é do McDonald's. Perfeito. Você perfeito. Fala, beleza, né? Achei que você ia cozinhar alguma coisa pra mim, né? Exato. Seu otário. Ai, meu Deus do céu. É perfeito, perfeito. É isso. Tinha que fazer um sticker da carinha do Marco. Essa ficou perfeito. Tá gravado, foi ótimo. Tibimuns, façam esse corte, por favor.
Boa noite, Sula, Marco e voz que não é IA. Obrigada. Yay! Falando sobre o Eu não futuro. sei. Com todo respeito, eu não sei. Não, eu Marco. posso garantir. A Sula garante. Então, beleza. Então tá, vamos confiar, hein, ó. Anos de experiência e de dedicação aí, ó, postos em xeque, Em hein. xeque, exato. Desculpa. Eu sou a criança esquisita da inteligência artificial da Sula, assim. Eu fico seguindo ela pela casa. Eu e meu ursinho. Meu Deus. Sula falando sobre um futuro distópico, sombrio, alternativo. Se por acaso no futuro fosse necessário utilizar IA para continuar atuando no mercado, você usaria? Cara, se cliente me obrigar, sim. Eu estou numa posição muito satisfatória que eu tive que assinar contratos prometendo que eu não ia usar IA. Então eu estou numa situação muito confortável. beleza. Pois é. Então nesse momento eu estou segura dessa distopia em particular. Mas dependendo de como o cliente quiser, são os clientes que estão me pagando bem e quer que eu use IA, o produto dele, sabe? Vocês acham que IA vai ser cara ou estética dos pachos? Dos pachos? No Dos próximos fachos. anos? Já é um pouco, Já né? é, já é. Já é 100%. Já é. Eu não recebi nenhum elogio de alguém com IA no avatar no meu vídeo, só pra deixar bem claro. É isso. Existe. Cara, espera aí, segura essa tangente aí, segura essa tangente. Deixa eu até pegar a canetinha vermelha aqui. Existe um estudo, existe uma linha filosófica que fala a respeito de como movimentos fascistas são contra a cultura. Eles são contra artistas no geral. Artistas são pessoas difíceis de lidar, no geral. Eles são contra a autoridade, eles questionam tudo, artista bagunça o coreto. Então existe esse histórico de que existe uma tendência a... Qual é a palavra? Higienizar a arte. Que a arte fique aceitável, dentro dos padrões, que ela fique pura, que ela fique cristalina, que ela só reflita os ideais corretos. E essa estética, essa tendência de movimentos fascistas de fazer isso, ela é estudada, ela é conhecida. Então, o que acontece é que você tem uma máquina que está criando a arte sem questionar o que você está pedindo. Então, se isso vai virar, vai, óbvio. Você tirou o elemento complicado da criação da arte, que era o artista reclamando que não vou fazer isso não, porque isso é errado. E eu vou botar gente negra na arte sim, e vai ter gay, e vai ter... Você tirou exatamente esse elemento. Como é que eles não vão gostar dessa ferramenta, sabe? Enfim. Vou dar um exemplo só disso que a Sula falou. Uma das pessoas que me mandou mensagem, tipo, espantada, assustada com essa questão do Estúdio Ghibli, né, e ChatGPT, ela me mandou literalmente uma imagem do George Floyd sendo morto pela polícia no estilo do Estúdio Ghibli, tá ligado? Sério Feito pelo mesmo? ChatGPT, sem questionamento. Juro por Deus, cara. Se você quiser, eu te mando um print. É horrível, assim. É assustador, cara. Fofinho. Tipo, os policiais super fofinhos ali e tal. Eu vi os batalhões da rota lá também. Eu vi o pessoal da polícia, tipo... Vocês não entenderam nada. Mas enfim. É isso. Então, pra mim, a partir do momento que você tira o elemento que reclamaria disso, a partir do momento que você tira o elemento que questiona, vai ser deitar e rolar, vai ser uma farra essa ferramenta, sabe? Então, eu sei lá, eu espero que fique estigmatizado o mais rápido possível. É isso mesmo, cansei de ser política nesse aspecto. Sim. Pergunta tenebrosa. Vocês imaginam alguma forma de incluir IA no nosso trabalho, já que ela é inevitável? Olha só, eu tenho escutado por aí algumas formas de usarem IA que me surpreenderam. Não é interessante, elas só me surpreenderam.
Por exemplo, cliente pegando o thumbnail que você passou e passando na IA para renderizar o thumbnail e falar, eu quero um negócio parecido com esse. Isso já tá acontecendo. Isso já tá acontecendo. E eu não esperava esse tipo de coisa. Mas provavelmente vai ser o primeiro jeito que isso vai ser integrado com arte feita por artista. Vão passar as coisas na IA e vão falar, eu quero parecido com isso, e aí a sua direção de arte está feita, só que quem fez a direção de arte foi uma inteligência artificial. Vai ter outros jeitos também. Vai ter, eu acho que muito moodboard vai ter coisa de IA. Eu sei de muito cliente que já está usando moodboard com coisa de IA, sabe? Então eu não quero dizer que vai ser difícil de escapar. Eu ainda não estou usando IA no meu trabalho. Pretendo continuar desse jeito, sabe? Mas os jeitos que eu sei dos meus colegas que estão usando com eles, não são eles que estão usando com eles. Já tá aí, já tá batendo na porta, sabe? Tu sendo advogada do diabo, tu acha que usar a IA pra fazer, tipo, early concept, pra não perder tempo? Eu acho que aí depende muito. Eu sou muito apegada aos meus thumbnails. Eu acho que deve ser o contrário, viu? Eu acho que tem uma chance de diluir o seu conceito. Tem uma chance de que ele perca a personalidade. Por mais que a IA consiga reproduzir estilos bonitinhos, se você não souber o que você está fazendo na hora que você está pedindo, vem com aquele estilo genérico de IA. Que a gente ainda tem essa coisa de cara de coisa de IA, sabe? E eu Bonecão de cera. Bonecão de cera. Eu tenho medo de que pegue um pouco nisso, sabe? Mas enfim. Fica, tipo, polido no grosso e perdido nos detalhes, né? Exato. Pode crer. Perguntaram se ainda se usa o Glaze e o Nightshade. Sim! Sim, as minhas imagens estão todas com Glaze e com Nightshade. O Glaze, inclusive, acabou de receber uma atualização. Cara, eu esqueço de fazer isso aí, viu? Eu posto nas mídias sociais dos inimigos, então eu preciso estar com tudo protegido direitinho. Eu estou navegando águas turbulentas. Sula, mas tu não acha que, tipo, só de tua arte tá na internet já Já foi pra banha? também acho. Mesmo com Glaze e tal. Eu também acho. Eu acho que Glaze é quase um esforço fútil, mas é o que eu posso fazer, então eu vou continuar fazendo. O importante é te fazer bem, né? Exato. Sempre sonhei em ser artista, mas com toda essa onda de tenho medo de nunca trabalhar com arte. No momento, meu trabalho é outro, que também gosto, mas tenho o sonho de fazer animação e estou com muito medo. Faz animação. Vem fazer. O máximo que. O pior que pode acontecer é não dar certo. E o melhor que pode acontecer é dar certo. Tem que arriscar, sabe? Se você já tem. Você já tem renda de outro lugar, você não depende disso para fazer renda, não tá nesse desespero, vem trabalhando no seu portfólio com calma, vem trabalhando nessas coisas com calma. Vai ser show, sabe? A gente nunca sabe quando é que a gente vai descobrir ouro, sabe? Quando a gente vai dar a sorte do negócio dar certo. É só produzindo que você vai conseguir ter a chance da coisa dar certo. Então vamos continuar produzindo, sabe? A validação de ser artista ou não vem de você trabalhar com arte, tá? Deixando bem Exato. claro isso, tipo, você não vai ser artista de verdade porque você trabalhou para uma empresa. Pelo contrário, né? Você tá vendendo a tua alma quando você trabalha para uma empresa, cara. Tipo, de verdade, assim. É engraçado você pode falar ser... isso. É engraçado você falar isso porque a pergunta se eu sou artista é uma pergunta que me dói até hoje. Eu tô trabalhando com isso há quanto tempo? Mas continua, desculpa, eu te interrompi. Que isso. Não, eu acho que trabalhar pro mercado, pra indústria, é vender tua alma um pouco, assim, sabe? Você não vai fazer a arte que você quer quando você estiver trabalhando para um cliente. Aproveita que você tá fazendo as artes que você curte aí, se você tem outro trabalho. Exato. Não tenha nenhuma pressa de entrar no mercado, assim, sabe? Tipo, especialmente se você ganhar bem, eu ficaria
particularmente, eu ficaria de boa. Hoje em dia, ficaria no meu trampo, fazendo as minhas pinturas a hora que eu quiser. Isso seria maravilhoso. Inclusive, eu não me acho artista. Eu me acho Ilustradora. trabalhadora de arte. Eu não Exato. me acho artista. É, Eu não tenho essa noia de, tipo, descansar do desenho fazendo desenho. Eu descanso do desenho fazendo outras coisas. isso é bom. Isso é bom. É porque o que a gente tem é um pouquinho de noia mesmo. Pelo menos eu sei que a minha parte é noia. Mas é isso. Mas também não vai Ah, mudar nada, né? Tipo, não, a gente vai continuar. O que importa é você tratar bem as pessoas que você encontra na vida, mano. Acabou. Ser artista, não ser artista, só tem que tratar bem as pessoas e já era. Porque não vai mudar exato. nada. Que você vai ganhar carteirinha Exato. de artista se alguém. Eu vou fazer um Sabe? comentário Tipo assim. extremamente pessoal aqui agora. Mas segura minha mão. Segura minha mão. Segura minha mão. Pra mim, essa noia de ser artista vem muito de pessoas que não me respeitavam na minha vida. Eu queria muito que certas pessoas que não me respeitaram, não me respeitam e não vão me respeitar, me reconhecessem, me respeitassem como artista. Mas, entende? O parte não é o artista, a parte é o respeito. Então a gente tem que ver se essa neura de artista não vem de um buraco um pouquinho mais profundo, sabe? Então não neura com isso, é exatamente isso. Sim. Não neura com isso. Trabalhar com arte não te valida como artista. Essa é a última pessoa que importa no final das contas. Exatamente. Exatamente. Essa é a última pessoa que importa. Eu me importo, particularmente, de eu estar fazendo um bom trabalho perante os meus pares. Tipo assim, quem eu me importo são os meus amigos próximos, os grandes artistas que eu admiro. Tipo, se eles curtem o trabalho que eu faço, eu recebo mensagens de pessoas incríveis, assim, sabe? Tipo, que eu já sonhei trabalhar junto, elogiando meu trampo e tal. Então, isso aí, pra mim, é ser muito mais do que ser artista, sabe? Tipo, ser reconhecido pelos pares é muito mais da hora. Ser reconhecido por um otário... Exato. Não perca tempo com otários. É isso. Os caras te tratou mal, Sula. Me dá o endereço dele que a gente vai resolver isso de outra forma. Dá o nome e endereço só. Só disso que eu preciso. Tá bom, muito bom. Obrigado. De nada. Vamos ver isso aí. Eu tô sem pergunta, Sula, mas tá acabando já. Tá acabando? Falta 5 minutos, né? Então, Marquinho, considerações finais. Vamos lá. Últimas tangentes. Olha, esses últimos dias têm sido interessantes, no mínimo, porque é só mais uma trend, no final das contas, mas isso sempre vai se revelar muitas coisas pra gente, né? Então, eu acho que a gente tá vivendo momentos muito interessantes e é importante lembrar que todos os momentos importantes da história da arte tiveram as suas peculiaridades. E eu fico imaginando se a gente realmente vai ser a última geração de ilustradores, última geração de artistas, de certa forma. Mas eu acho que essa é a peculiaridade que a gente vai ter que lidar na nossa geração. Isso. Faz parte disso. E essas coisas, elas surgem sem a gente escolher. Então, independente do momento histórico que você viveu, você sempre teria que ter enfrentado alguma adversidade para você produzir arte, para você fazer o que você ama. Então, ao meu ver, essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta, não é a única, obviamente, é uma das dificuldades. Então, eu não ficaria desanimado necessariamente por causa dessa dificuldade. Na verdade, eu tento pensar em como resolver esse problema. Eu gosto de solucionar problemas, né? A minha vida é solucionar problema, então eu adoro pensar nisso, assim, sabe? Tipo, refletir de como que a gente não sai dessa, porque acho que a gente não vai conseguir sair, mas como a gente lida com isso e com toda essa situação. Então, se você estiver muito desanimado, você que está ouvindo a gente agora, você está muito desanimado, eu não desenho há não sei quanto tempo, cara, não deixa uma situação ruim ou pessoas más tirarem o que é mais valioso de você, que é a sua vontade de se expressar, a sua vontade de contar histórias, a sua vontade de se conectar com outras pessoas. Não deixe pessoas más ou mal intencionadas tirar isso de você, porque isso é o que torna cada um de nós único, entendeu? É essa paixão por desenho, essa paixão por pintura, essa paixão por se expressar de certa forma. Então, ninguém tem esse direito
de fazer isso com a gente, sabe? De tirar isso de você. Independente se você for trabalhar com isso, viver disso, e de qualquer forma, isso precisa estar sempre dentro de você. Se tirarem isso de mim, se conseguirem matar essa vontade minha de desenhar, de pintar, de me expressar, eu não tenho motivo para estar aqui, particularmente. Então, eu não deixo absolutamente ninguém chegar perto de tocar essa minha vontade de me expressar e de pintar e de ser um artista, entendeu? Porque isso é muito mais do que uma simples indústria, isso é muito mais do que eu trabalhar, ganhar dinheiro com isso, entendeu? É o que eu falei no meu vídeo quando eu encerrei, e eu repito a mesma coisa, cara. É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. E é muito bom fazer isso aí. Então, de novo, não deixa ninguém, absolutamente ninguém, tirar isso de você. tirar aí o que é mais valioso de você. Essa é só a minha reflexão que eu cheguei nesses últimos dias. De verdade. Perfeito. Muito obrigado, Marquinho. Ah, você é ótimo. Muito bom. Galera, eu acho que minha reflexão final é... Depois dessa do Marco vai ser difícil, né? Mas é bem isso. Uma vez eu fiz uma experiência de fazer uma série de thumbnails e pegar um thumbnail e tá, tô satisfeita com esse thumbnail aqui, sabe? É esse aqui que eu vou fazer. E aí eu tava deitada na cama, eu abri aquele negócio acho que foi do Facebook. Um desses geradores de imagem que o pessoal me linkou. E eu tentei fazer uma imagem parecida com aquele thumbnail que eu tinha feito, sabe? E nenhuma imagem chegou nem próxima do thumbnail que eu tinha feito. E isso me deu uma segurança muito grande que tá aqui. A minha visão isso aqui não vai fazer. A minha visão é minha, sabe? Então se eu quiser que essa imagem existe, se eu quiser que essa minha visão exista, eu que vou ter que fazer ela. Eu não tenho como delegar isso para os outros. E isso para mim foi uma coisa muito importante. Foi uma coisa que, tipo, botou uma pedra nesse assunto. Quando essa trend do Estúdio Ghibli explodiu, eu nem tava tão ligada. Eu tava numa situação meio parecida com o do Marco. Não chegou em mim, não resbalou. Resbalou quando o PT postou coisa e aí começou a corrente de coisas do pessoal falando que, putz, por que estão fazendo isso, não sei o que, e aí eu descobri que a trend estava acontecendo. Então, eu acredito que a gente tem espaço, a gente tem valor, eu acredito que a gente tem... a gente não perdeu, de novo, é o mesmo comentário do negócio da tradução automática. Não é porque existe tradução automática que aprender uma segunda língua perdeu valor, pelo contrário, sabe? Então, não desanimem, vamos continuar produzindo, vamos aceitar a realidade que começar a estar um pouco mais complicado, vamos preparar para essa realidade e vamos continuar produzindo, sabe? Dependendo de como for, considere a coisa como um hobby, é um hobby muito satisfatório, fazer esse tipo de coisa, fazer a páginazinha igual essa que eu fiz aqui agora é muito legal, sabe? Então, vamos continuar nesse aspecto, certinho? Certinho. Perfeito. Deixa eu voltar, peraí, pra câmera aqui. Pronto, estou no meio. Marquinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço. Eu não ia conseguir tancar essa live sozinha, então muito obrigado mesmo pela ajuda. Zi, obrigada a você também por ser nossa voz da consciência. E galerinha, muito obrigada pela audiência. A gente volta semana que vem. Eu acho que semana que vem a gente vai ter um outro convidado, não sei se vai ser semana que vem ainda, mas tem um pintor tradicional, um cara que eu admiro demais, chamado Ale Heider, e eu convidei ele pra vir aqui na live aqui pra gente. Que da hora! Então, se vocês quiserem vir... Nossa, sou fãzaço dele. Ele é muito bom, sabe? Então, vamos falar um pouco de quem vive do mercado de arte tradicional. Pera aí que eu tô fora da câmera de novo. Vamos falar um pouquinho do mercado tradicional, vamos ver como é que isso acontece. Certinho? Então, gente, beijão pra vocês, bora desenhar. Até semana que vem. Beijo. Tchau, galera. Tchau.